Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Lígia, sou arquiteta. Hoje eu quero contar um pouquinho do caso dessa reforma. Essa reforma já tem bastante tempo, né, por sinal, mas foi um processo interessante. Eu queria contar para vocês que uma reforma não se limita só num desenho, troca de revestimento, troca de materiais, troca de mobiliário, a reforma ela pode ter um aspecto muito mais amplo, e esse caso foi um deles, né. Quando me chamaram para fazer essa reforma, eu tinha uma situação assim, de 2 casas, né, a empresa funcionava só de um lado e já estava com outra casa, né, já se organizando, né, para poder fazer parte da empresa. Enfim, a empresa estava crescendo, vem crescendo, né, até hoje, né. A empresa é bastante antiga e consolidada aqui no mercado, e aí eles queriam que a empresa aparecesse nas 2 casas, né, tivesse essa leitura que a casa as 2 casas, né, fossem da empresa. Então a proposta aqui, uma delas, né, era para trazer uma leitura nova para as fachadas, né. O que que eu poderia estar fazendo para que essas fachadas tivesse, de uma certa forma, uma integridade, né, tivesse, de certa forma, uma leitura que entendesse que era da mesma empresa. Só que essa empresa, né, ela tinha vários funcionários, vários setores, tinha, não tem, né, eu imagino até que hoje já precisa de uma nova intervenção, porque a empresa vem crescendo, né, agregando mais serviços, então mas quando eu fiz, né, tinha muitos funcionários trabalhando de forma não organizada, né, um setor misturado com o outro. Então como foi feito, né, isso, né, em primeiro lugar? Eu fiz todo um estudo de como funcionava a empresa, né, eu fiquei visitando a empresa vários dias, conversando com as pessoas que estavam lá, de que setor elas eram, qual era a necessidade delas em termos de mobiliário, de espaço de receber pessoas, né, e isso foi levantado em toda a empresa, né, em todos os setores operacionais da empresa, relatando todas as suas necessidades de cada um, né. Depois disso eu fiz um estudo, né, para poder organizar o espaço de tal forma, né, que ficasse tudo setorizado, né. E aí conforme a demanda foi, né, o projeto foi amadurecendo, né, se criou lá atrás também um espaço livre de auditório, fez a integração com jardim, com rampas de acesso, tudo dentro da legislação que na época era permitida, né, hoje algumas coisas não são mais, como o banheiro de acessibilidade, por exemplo, né. Hoje a dimensão do banheiro ela é enorme, mas quando foi feito isso lá atrás, a lei ainda não estava em vigor. Eu coloquei a acessibilidade, porque eu achei que era importante, e fiz todo esse estudo de reorganizar o espaço, né, de setorizar o espaço, de poder atender cada necessidade individual com mobiliário, com equipamentos, que pudesse trazer a função que eles queriam, né. Então depois foi feito vários estudos de fachada, né. Um deles foi esse aqui, né, fiz poucos estudos, na verdade, foram só 3, não foram tantos assim, mas esse aqui foi o que eu mesma elegi e o que eles também gostaram pela explicação, né. Eu trouxe aqui um painel que ele se estendia, né, trazendo a logomarca para outra unidade, justamente para marcar essa nova esse crescimento da empresa, que aquela edificação também agora fazia parte delas, né.
a entrada ficou centralizada, né, então teve todo ali um aspecto, né, orga de layout, né, organização do layout, e e nesse painel, né, justamente mostrando a identificação da fachada dentro do limite que a lei permitia na época. Existia, não sei se ainda tem, porque hoje eu vejo algumas coisas, assim, muito grandes, né, não sei se o pessoal está desrespeitando ou se mudou a lei. Mas dentro do padrão que se permitia, né, de do marketing, né, da fachada, de propaganda, de layout, eu obedeci à legislação. Então eu trouxe a logo, hoje a logo já está um pouquinho diferente do que era antes, né, e trazendo essa unificação. E essa foi uma intervenção, assim, bastante conservadora, né, sem mexer nas edificações em termos de estrutura, pouca coisa foi mexida, né, tentando preservar o máximo do que se podia, né, da fachada. E esse foi o resultado final, né, trazendo a cobertura ali para o jardim, aquele acesso, né, aquela área de convívio, que virou uma área de convívio entre as refeições, entre o café, né, os expedientes, né, as paradas, né, de descanso. Então ficou ali uma área de convívio, né. Teve um acesso ali que foi aberto pelo pelo centro também para receber o público, fazer uma tiragem, teve toda uma organização de layout, né. Então isso que eu queria trazer para vocês, né, quando vocês acham que precisa fazer uma reforma, pode ser qualquer coisa na casa, é muito importante trazer as necessidades, né, é muito importante pensar como é que a coisa funciona, o que que precisa para funcionar. Nesse caso, né, tinha todo o pessoal misturado, de setores diferentes, trazia uma confusão dentro da empresa, e isso foi a forma que eu encontrei, né, de organizar o espaço. Hoje ela ficou assim, né, essa foto foi tirada do Google, não sei nem se está atualizada essa foto, mas enfim, pode ver que a logo já foi alterada, e já entrou várias outras coisas aqui que eles não tinham antes e agora tem, né. Então eu imagino que a empresa também já está precisando de novas intervenções de reorganizar o espaço, né, talvez trocar um pouco mais essa fachada, fazer uma outra leitura, enfim. Mas dentro do que foi feito, né, dentro do que foi proposto, né, foi atendido, né. Então, pode ser qualquer coisa, um escritório, pode ser uma residência, pode ser um quarto, uma sala, uma cozinha. A reforma, ela não é só a questão de se trazer coisa, de trazer materiais e de fazer decoração, né. As pessoas gostam muito dessa coisa do final, como vai ficar. Mas como vai ficar, ela precisa ficar funcional também, né. Precisa atender. Então eu digo que a função, ela tem que caminhar junto, né, da harmonia, da beleza, não basta só, né, ficar bonito, né, não basta só como vai ficar. É preciso também entender que cada coisa tem um jeito de funcionar, cada coisa, cada pessoa tem um jeito, e tudo isso, né, vai sendo mapeado, organizado. E eu digo sempre, qualquer reforma, qualquer coisa precisa de um planejamento, né, prévio, um planejamento para entender que todo esse processo de mapeamento, todo esse processo de estudo, todo esse processo, isso leva um tempo, né. A pessoa também precisa se organizar em termos de como vai fazer a reforma, né. Toda essa logística, né, precisa estar levando em consideração. Então, sempre planeje com antecedência, né, mesmo que seja um banheiro, né, se você está morando junto e vai ficar morando durante a reforma, toda essa logística, né, precisa ser levada em consideração. Então, a reforma não é só ficar bonito, tem outras coisas além,
Qualquer dúvida, entre em contato, né, pelo meu e-mail ligia.arquitetando@gmail.com, né. E se souber de pessoas também que queiram fazer uma reforma, um projeto de reforma, entre em contato. Obrigada a todos, obrigada à empresa que me permitiu, né, de fazer essa reforma na época. Foi muito gratificante, né, de poder estar ajudando a organizar o espaço. E eu lembro até que a sócia na época falou: "Nossa, que trabalho", eu não imaginava, né, sempre as pessoas nunca imaginam. Então, agradeço, né, por essa oportunidade de ter feito essa transformação nessa empresa. Obrigado vocês por estarem aqui comigo também. Até mais e valeu.